Sejam bem-vindos. Ontem nós fizemos um vídeo falando sobre um acordo que o INSS havia fechado com o Ministério Público para diminuir prazo de análise de benefício. Vejam que o Ministério Público quer dar novas datas ou acordar novas datas para que o INSS cumpra a lei. Quando falamos que não acreditávamos, foi porque tudo isso ainda vai para o STF, Supremo Tribunal Federal. E só depois de 6 meses, se o STF julgar procedente, tudo isso entrará em vigor. Vejam bem, a gente nem sabe ainda a data que o STF vai julgar. Porque esse acordo para descumprir uma lei que já existe deve passar pelo STF. Alguns ministros com certeza votarão a favor que o INSS descumpra a lei de 45 dias para dar resposta, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, que já falou que o INSS não seria punido se descumprisse a lei, se não desse resposta aos seus segurados sobre pedidos. Então, isso faz crer que este acordo realmente não levará a nada, como tantos outros que já foram feitos com TCU, como é o caso, agora o Ministério Público Federal. O INSS, por lei, tem um prazo de 45 dias para tudo isso. O que o Ministério Público Federal está querendo fazer é descumprir a lei. Na minha opinião, o Ministério Público deveria impor ao INSS cumprir a lei, a legislação, e não descumprir uma lei. Vejam bem, porque isso faz com que a lei dos 45 dias, que são necessários para que o INSS dê a resposta ao cidadão, será descumprida, entre aspas, legalmente, se o STF julgar procedente. Então são coisas que a gente não entende. Fazer um acordo com a autarquia, pedir o aval da Corte Máxima desse país para se descumprir uma lei. Aí se fala, é por conta da pandemia. Não é verdade. Porque este problema já vem desde 2016 se arrastando. Não foi resolvido. E durante a pandemia melhorou o atendimento do INSS. Isso por conta do deslocamento de 13 mil funcionários para a concessão dos benefícios. Então dizer que foi por conta da pandemia ou que é por conta da pandemia querer descumprir uma lei não é verdade. Como falamos, este pessoal que foi deslocado fez com que as filas do INSS diminuíssem. Depois que as agências reabriram, que eles voltaram às suas antigas atividades, tudo isso caiu, ou seja, caiu o número de concessões de benefícios, aumentou a fila. Então fica claro que faltam funcionários. Como falamos no vídeo de ontem, faltam pelo menos 21 mil servidores do INSS em todo o país. Este acordo, como falamos, INSS e Ministério Público foi fechado na tarde da última segunda-feira na sede da PGR em Brasília. É a Procuradoria-Geral da República e ainda dependerá do aval do Supremo Tribunal Federal para começar a valer. A gente não sabe a data que isto será julgado no STF. Só depois desta data, se o STF julgar procedente descumprir a lei, ainda são 6 meses para frente para começar a valer. Então, de nada isto resolve. Pelo acordo, cada tipo de auxílio terá um prazo estabelecido. Pedidos de aposentadorias devem ser analisados em até 90 dias. Aposentadorias por invalidez em 45 dias. Vejam que, no caso do pedido de aposentadoria, o INSS teria o dobro de tempo que tem hoje para analisar. São 45 dias que se cumpra a lei, apenas isso.
o Ministério Público Federal está incentivando a que se descumpra a lei. Não é nada com pandemia. O problema do INSS é estrutural, é de gestão. Problemas seríssimos, e não é com um acordo desse do Ministério Público Federal para descumprir a lei que vai resolver o problema. Veja os prazos que o INSS terá para análise de cada um dos benefícios. Benefício assistencial à pessoa com deficiência, o BPC/LOAS, 90 dias. Benefício assistencial ao idoso, BPC/LOAS, 90 dias. Aposentadorias salvo por invalidez, 90 dias. Aposentadoria por invalidez comum e acidentária, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, 45 dias. Salário maternidade, 30 dias. Pensão por morte, 60 dias. Auxílio reclusão, 60 dias. Auxílio doença comum e por acidente do trabalho, o chamado auxílio temporário por incapacidade, 45 dias. E auxílio acidente, 60 dias. Isso tudo descumpre a própria lei. Então eu realmente não concordo nem com o INSS, tampouco com o Ministério Público, neste acordo para o descumprimento da lei. Eu sou a favor que se cumpra a lei. Aqui no país, nós precisamos cumprir a legislação. Todos os órgãos cumprem. Vejam o Detran, existe prazo para o cidadão recorrer da multa. Existe prazo para o Detran dar a resposta. Tudo há prazo. O que você faz tem prazo. Se você quer transferir um veículo através de uma procuração, ela tem um prazo de 90 dias que é cumprido. E se você chegar lá com uma procuração no Detran de 91 dias, ela não é aceita. Então, por que o INSS tem que descumprir a lei? Nós somos totalmente, radicalmente contra. O que deve ser visto é trazer pessoas para o INSS e cumprir o que diz a legislação. Provavelmente o STF não conceda este acordo, não concorde, mesmo tendo alguns ministros, como é o caso do ministro Alexandre de Moraes, que já falou que, mesmo que o INSS descumpra a lei por não cumprir prazos, ele não será penalizado. Vejam bem, o cidadão pode ser penalizado, mas a autarquia não pode. Então é esperar um pouco mais para ver, e eu reafirmo tudo que falei no vídeo de ontem. Não concordo que o Ministério Público faça esse acordo com o INSS para descumprir a lei. O Ministério Público deveria dizer ao INSS: vocês precisam cumprir a legislação, que é de 45 dias, e não fazer acordo para descumprir a legislação deste país. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. No país se comemora o Dia da Bandeira. Muito obrigado a todos.